Esse vídeo é um dos vídeos mais difíceis para mim. Eu fui dopada dentro de um Uber. Ainda estou traumatizada, mas esse é um vídeo que eu sei que servirá de alerta para tantas mulheres. E nem também somente mulheres, porque homens podem ser alvos. Mas a questão é que os riscos das mulheres, nós sabemos, nunca se restringe apenas a um assalto. Eu fiquei internada, na verdade, desde a quinta-feira, dia 11 de abril, e só saí ontem. Eu estou gravando numa quinta-feira. Ontem que foi o dia 18 de abril, na quarta. Eu já aviso que esse vídeo ele não vai ter muitas edições. O áudio certamente não ficará de uma qualidade que eu gosto de apresentar. Eu mesma não me maquiei, não tenho como. Eu só passei uma base, as unhas aqui não estão feitas, porque isso aqui é nada perto do risco que eu corri hoje, poder estar viva. Com certeza, eu ainda vou me emocionar muito, tá? Vou ter alguns momentos que certamente as lágrimas vão cair, vou tentar me controlar, mas a urgência desse vídeo é necessária. Eu acabei falando, nem falei, eu subi alguns posts lá na outra rede social, quem segue por lá já estava sabendo. E eu prometi fazer um vídeo, porque quantas mulheres nós conhecemos que não utilizam o serviço do Uber ou outra plataforma de transporte? Eu mesma, apesar de saber das ocorrências que aconteciam, eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Nunca imaginei. Até porque aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, que é Manaus, as ocorrências não são grandes desse tipo. Mas agora, eu tinha lido no dia, inclusive, a reportagem. Há um grupo, uma gangue, que se infiltrou no Uber com perfis falsos. A cara da pessoa é muito parecida com quem está dirigindo, mas não é a mesma pessoa. A placa bate. Existe um outro fator que a gente deve levar em consideração e que naquele dia eu não levei, que era o número de viagens. Eu pego quem tem 3.000, 4.000, 5.000 a mais. Ah, Gigi, isso significa que todo mundo que tem poucas viagens é um criminoso? Não, não significa. Mas já tem que deixar em alerta. E, sinceramente, se for mulher, não pegue. E o modus operandi desse cidadão foi muito diferente, muito. Nós estamos acostumados a qual modus operandi? O cara espirrar um spray na mulher e ela perder a consciência, oferecer uma água, oferecer uma balinha, o que eu já acho muita leseira uma mulher aceitar nos dias de hoje, né? Aceitar alguma coisa de estranho, mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Nós acreditamos, quando eu digo nós, eu, os médicos e até a própria perícia, nós acreditamos que tenha sido de contato. Por quê? Porque existia sim um cheiro, eu vou contar a parte toda no tempo, tá? Na linha temporal, mas já falar algumas coisas para vocês. Existia um cheiro muito forte, existia, tá? Que irritou as minhas mucosas, olhos, nariz. Então, com o carro todo fechado, se a forma de ação fosse pelo cheiro, fosse aéreo, né, inalatório, ele também teria ocorrido com ele os sintomas, ele teria também passado mal, porque ele estava sem máscara. Então, nós acreditamos que não foi inalatório e que tenha sido de contato. Exatamente, de contato. Algo que foi passado na porta por dentro, que a gente puxa para fechar, ou algo no banco.
Então, o que aconteceu? Eu pedi esse motorista, né, do Uber. Não verifiquei o número de viagens. Eu pedi em torno de 12h30 da manhã. Eu estava no trabalho, onde eu sou professora. E aí, na hora de sair, um colega puxou conversa. E aí, eu já deveria, né, ter visto o número de viagens antes. Não vi naquele momento. Só vi a placa e olhei rapidamente para o rosto dele, porque o vidro era fumê. E aí, não tinha como olhar o rosto dele. E na hora que eu entrei, ele não virou em momento algum. Normalmente eu pergunto, você é fulano? Também não perguntei. Porque aí normalmente a pessoa vira, né? Se ele não tivesse virado, ali eu teria abortado a viagem. Só que eu entrei sem ter observado isso. Eu olhei rapidamente no retrovisor e me pareceu os olhos, né? Parecidos com quem estava na foto. Então, iniciou-se a viagem. Com uns 3 minutos de viagem, eu comecei a sentir um incômodo nas narinas, nos olhos, arder. E comecei sabe aqueles sintomas de ansiedade? Coração acelerado, a respiração um pouco dificultosa. Aí eu abri o vidro do carro para ver se melhorava, que eu achava que era aquele cheiro que eu estava sentindo. E eu não identifiquei que cheiro é esse que estava me fazendo mal, porque ele estava misturado com uma essência de carro novo. Então eu só sentia a irritação. E aí eu coloquei o rosto para fora, né? E nada de melhorar. Foi quando eu me liguei. Deixa eu ver o número de viagens desse motorista. 149 viagens. E aí eu olhei pelo retrovisor, ele não olhava para mim, não fazia contato visual. Não trocou uma palavra até o momento e nem todo o destino. Ele não trocou uma palavra. E aí o que eu fiz? Tirei print e mandei para uma amiga minha policial. E liguei imediatamente para ela. E aí eu fiquei falando sobre coisas de polícia. Pessoas, ações, para ele perceber que eu era policial e que estava falando com uma policial. Então ele não podia mudar a rota, porque senão eu falaria. Por que tu não pediu para descer descer, né, do carro? Porque o meu medo de descer e apagar nas mãos de estranhos. Até porque eu não tinha também nenhuma prova contra ele. Ainda tinha isso, que a gente fica naquela coisa. Não é coisa da nossa cabeça. Mas mesmo assim, na minha mente, eu estava preparada que se eu sentisse que eu estaria começando a perder a consciência, eu pularia do carro. Estratégia certa ou errada foi a tomada de decisão que eu tive ali. Só que eu não podia ficar só nessa tomada de decisão. Por isso que eu liguei para minha amiga e pedi forças de Deus, gente. Até essa estratégia de ligar para minha amiga, eu tenho certeza que foi Deus. Porque, inclusive, ela é difícil de atender telefonema. Ela só liga depois, quando ela vê a chamada. E então, eu pedindo força de Deus. Senhor, me dá força para que não demonstre que eu estou sentindo os efeitos. E Deus permitiu. Ali, conversando com ela alto, tal, tanto para me manter esperta, achando que eu ia perder a consciência. E demonstrar para ele que eu não estava passando mal. E isso certamente desestabilizou o criminoso. E quando eu olhava para ele, mesmo ele não olhando para mim, gente, é feeling. Não existe nada comprovado cientificamente. Mas sabe quando você olha e, putz, um olhar frio? Então, com tudo isso, como eu não demonstrava estar sentindo efeito, ele deve ter imaginado que a dosagem para mim não surtiria nada. E aí, qual foi a decisão dele ali? Ele começou a acelerar. Para quê? Para me deixar no meu destino. Eu estava indo para a academia. Olha, foi Deus também, porque não estava trânsito, não teve sinal vermelho. Porque se demorasse mais 5 minutos, eu teria ficado paralisada dentro do carro. Tanto que quando chegou no local, eu nem esperei chegar na academia. Eu disse, não, pode descer aqui, que é aqui. Aí que ele falou, não, tá, é mais ali na frente. Ou seja, ele queria mais tempo.
Aí eu digo, não, eu desço aqui mesmo. E desci. Aí atravessei, né? Fiquei do lado do motorista, porque a academia era do lado esquerdo. Pois ele baixou o vidro, foi o momento que ele baixou o vidro e ficou me acompanhando. Ou seja, ele estava esperando ainda que eu caísse. Até porque eu já tinha desligado o telefone da minha amiga quando eu desci. Quando eu desci, eu ainda disse para ela assim, amiga, eu tô te ligando aqui porque eu imaginei, eu tenho quase certeza que eu fui dopado. E disse apenas isso. E ele me seguindo do lado. Porque se eu caísse, ele me pegaria e colocaria dentro do carro. Mas eu consegui entrar na academia. Foi só o tempo de falar para a instrutora que estava lá o que tinha acontecido, o que eu acreditava que era, e dar instrução de me levar para o determinado hospital e ligar para uma amiga minha para me socorrer. Porque eu pensava que eu ia pagar e não queria ir para um hospital sem ninguém conhecido. Porque a gente sabe também, né, o que pode acontecer. Nós sabemos. Mulheres sabem, desacordada em um hospital que você não sente confiança, você pensa que você vai estar à mercê. E quando eu liguei para essa amiga para pedir o socorro, eu já não conseguia mais falar. A instrutora que falou com ela e tudo mais, e aí veio o socorro para mim. Uma outra amiga, inclusive, que veio, que estava mais próxima. Nesse meio tempo, eu fechei os olhos e fiquei paralisada. Todo mundo pensava que eu tinha apagado, que eu disse que eu ia apagar, só que eu não apaguei. A droga utilizada é de um sadismo. A pessoa que usa uma droga dessa é de um sadismo. Simplesmente eu estava lúcida, consciente de tudo. E eu parecia assim, um boneco de borracha, de pano, que eu ficava... Era desse jeito, ninguém não conseguia me carregar. Quando o socorro chegou para mim, eu colocar no carro, foi a maior dificuldade, porque eu era desse jeito. E então, graças a Deus, o socorro foi imediato. Eu já cheguei no hospital com sintomas moderados. Se tivesse demorado mais um pouco, eu chegaria com sintomas graves, que incluíam parada cardíaca e respiratória. E então, o que eu fico imaginando? O que será que esse cara... Qual seria a intenção desse cara? Não era só assaltar. A mulher estaria ali lúcida, sabendo de tudo que estava acontecendo. Na minha concepção, é um psicopata. É aquele que tem prazer em saber que a pessoa está sofrendo, tendo consciência do sofrimento que ele iria infligir. E assim, foi Deus. Eu sou muito grata a Deus. Hoje eu digo que eu renasci. Eu estive assim, ó, por um triz. Por um triz. Eu não estaria aqui contando, dando o meu relato para tantas mulheres. Por isso eu peço, compartilhe. Quantas mulheres vocês conhecem que usam o Uber? Muitas de vocês utilizam. Mas como foi quando eu cheguei, né, no hospital? Quando eu cheguei no hospital, os médicos pensavam que eu estava tendo uma convulsão. Todos pensavam que eu estava desacordada e tendo convulsões. Por quê? A droga faz a produção de saliva aumentar. E como eu não tinha a força para engolir, escorria e espumando. Então, todo mundo acreditava, né, que eu estava tendo uma convulsão. Os médicos que me atenderam, primeiro foi uma médica, Tainá. Quando ela viu aquilo, reanimação, bora reanimar. Eu digo, gente, eu tô viva, pelo amor de Deus, eu tô consciente. E aí meu medo, né, de vir um choque. E aí eu arranjei força e eu soltei um grunhido. Era só o que eu conseguia. Aí eles perceberam, né, que eu estava consciente. E então começaram a fazer ali os primeiros socorros e depois começaram a conversar comigo de forma que eu respondesse para sim e para não.
E então eles começaram a perguntar, você tomou o seu remédio? Tomou o remédio errado? Comeu? Não. Aí depois eles vieram com o relato que eu tinha dado. Você estava no Uber? Organofosforato. Então, de substâncias da classe dos organos fosforados. Com isso, uma intoxicação mesmo, ele administrou atropina. Primeiro em pequena quantidade, que fez eu voltar a falar, mas eu continuava imóvel, sem mexer nem a cabeça. E o meu desespero, eu entrei em pânico, achando que teria tido uma lesão irreversível, comprometido os movimentos. E aí ele foi me acalmando, né? Graças a Deus eu também tive amigos comigo que foram me acalmando. E ele injetou mais atropina e reverteu os meus movimentos aos poucos, né? Graças a Deus. E eu fiquei em observação na UTI até sábado à tarde, de quinta até sábado à tarde. Por quê? Porque há riscos de repique, de retornar os sintomas. Os principais sintomas não retornaram, mas eu tive sintomas mais leves. Eu tive febre muito alta, que durou mais de 6 horas no sábado. No domingo eu tive a mesma reação, mas de forma diferente. Eu tive muito calafrio, muito calafrio. E um pouco de febre, mas aí passou. Depois disso, ainda fiquei mais 48 horas de observação, né, no apartamento. E então, eu fui liberada na quarta-feira. Esse é o meu relato para você, para quem você conhece, que utiliza o Uber. Claro que um homem, ele pode ser algo, mas eu acho muito pouco provável. Eu tenho para mim que ele tenha passado no momento que viu que era uma mulher. Na verdade, quando ele sabia que era uma mulher, né, que estava ali, quando ele aceita a corrida, ele sabe que é uma mulher. Mas também tem aqueles casos em que a pessoa pede para outra, né? Então eu não sei se ele colocou no momento que viu que eu era uma mulher ou quando ele acionou, quando ele aceitou a corrida do Uber. Ah, Gigi, você vai ficar sem andar de Uber agora? Sim e não. Nas viagens mais longas, que é de casa para o trabalho e do trabalho para a academia, eu vou procurar alguém que dirija para mim, né? Que me leve, faça o trabalho do Uber. E se porventura eu tiver que pegar, e seja em qualquer, as curtas que eu vou me dispor a pegar, né? Fazer a viagem de Uber, ou se eu tiver que fazer uma mais longa, eu vou ter que tomar medidas extremas. Eu não quero saber de críticas. Só Deus sabe o que eu passei. Eu vou andar de máscara, eu já ando de óculos mesmo, máscara, luvas e sempre com uma terceira peça que cubra todos os meus braços. Eu não quero saber. Será assim. Até o momento que eu voltar a dirigir um carro novamente, né? E não, eu não tô sem dirigir por questões médicas não, tá? Eu vendi o carro para fazer um investimento e depois eu compro outro. É esse o relato. Eu espero que ajude muitas mulheres. Fiquem atentas, fiquem ligadas. Quando, se porventura, perceberem que estão sendo dopadas, façam de tudo para se manter. Liga para alguém, manda mensagem relatando o que foi, já pede para acionar a polícia. Se mantém firme, não deixa a pessoa perceber, tá? Se você sentir segurança em descer em algum lugar, peça para descer. Ainda mais se tiver um lugar conhecido, né? No caminho com alguém conhecido. Faça isso. Não demore.
E eu vou terminar o vídeo aqui, tá? Não chorei, graças a Deus, apesar de estar passando por muita coisa. Não faz parte do vídeo, mas eu vou falar. Quando eu saí ontem, o meu cachorro, o Batata, que muitos aqui conhecem, que foi meu primeiro cachorro que eu resgatei, ele morreu. Então eu não sei o que Deus quer com tudo isso, mas eu não vou questionar. Eu vou ser forte. Eu vou suportar. E vou seguir em frente, porque isso não vai me parar. E eu sei que o meu cachorro, ele era um guardião. Ele era um guardião. Eu acredito muito que os nossos animais de estimação são guardiões. E o risco que estava sobre mim era um risco de vida. E eu acredito muito nas espiritualidades, tanto alta quanto baixa. E claro que no risco desse, quem estava agindo era a espiritualidade baixa. E eu sobrevivi e escapei sem ter acontecido nada com a minha integridade, por conta, graças a Deus, do grande Deus, que é a espiritualidade alta. E acredito que essa espiritualidade baixa tenha sido absorvida pelo cachorro, pelo Batata. Ele estava sentindo muito a minha falta. Quando ele escutava que a Andréia, uma amiga minha, pegou, né, meu cachorro para cuidar nesses tempos, ele e o Xodó, quando ele escutava meu nome, Gigi, ele corria atrás. Ele já estava com um probleminha, né? Eu tinha levado ao veterinário. Aí ela disse que podia ser algum problema no coração, mas que era só fazer os exames e tal. Tinha uma urgência moderada. E eu levei na segunda, na quinta-feira aconteceu, que era quando eu ia levá-lo, na quinta e na sexta. E aí eu não pude levá-lo. E quando eu saí, ele partiu. Ele esperou eu sair para partir. E partiu rápido, sem sofrimento. É isso. Tá? Eu só quis contar porque desabafar e falar que Deus é Deus. Mais uma vez, Deus é Deus, tá? Fiquem bem. Teremos mais vídeos. E me auxiliem, porque eu fiquei mais outra vez um tempo sem subir vídeo, tá? E isso não é bom para a plataforma. Então me auxiliem. Compartilhem muito os meus vídeos. Grata, tá? Beijo.